Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast. Prepare-se para algo super fantástico. Fala, Chuchu! Fala, gatão! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no Super Fantástico, edição especial. Tenho aqui ao meu lado uma pessoa... Putz, cara, tem muita história pra contar. E é diferente do que a gente costuma falar aqui no nosso Super Fantástico Podcast. Estou com ninguém menos que Spina. Cara, quem é o Spina? O Spina, ó, a própria camiseta dele já denuncia. Aqui, ó, com clipes e uma lixa de unha ele conserta uma máquina da Taito. Para quem não sabe o que é uma máquina da Taito, a gente está falando de máquinas de pinball. Aquelas máquinas que todo boteco, todo barzinho, todo fliperama no centro de São Paulo tinha umas máquinas lá, e aquela máquina que tem a bolinha cromada que vai batendo no flipper e vai subindo e vai derrubando as bandeirinhas, enfim. Eu vou colocar aqui depois, umas imagens de algumas máquinas de pinball para vocês saberem do que a gente está falando, né? Então, ó, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Spina, que a gente nunca sabe o horário que o pessoal vai assistir isso, né? E antes de mais nada, eu quero agradecer ao nosso amigo Admir, que fez a ponte para que o Spina estivesse aqui, me dando a honra da conversa e dessa resenha que a gente vai ter, né? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história, de como você trabalhou na Taito, como é que era a sua vida naquela época, que você falou de 1977. 1977 até 1985. 1985. Eu sei que tem muita gente aí que nem era nascido nessa época, nem o pai tinha conhecido a mãe, mas isso faz parte da história do entretenimento mundial, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá, Spina, fala aí um pouquinho da história, da sua história, que a sua história se confunde com a história da Taito, é isso? A minha história praticamente, eu entrei na Taito em 77, sendo office boy, né? Tá. Hoje você tem os motoboys, mas naquele tempo, né, a gente entrava com 15 anos, né? Eu tinha 15 anos, e entrava nas empresas sendo boy, certo, né? Trabalhando no escritório. Tá. E aí, como era uma empresa eletrônica, né, e em 1977 todo mundo gostaria de estar mexendo com eletrônica, Verdade, né? verdade. E você tinha reserva de mercado, você tinha um monte de coisa, então trabalhar com eletrônica era o sonho de todo mundo. Legal. Né? E aí eu estava fazendo o curso de eletrônica, né? Tá. No Colégio Avanço, que acho que nem existe mais hoje. Tá. E aí, depois que eu me formei, eu saí do escritório e fui trabalhar na parte de eletrônica, no laboratório, né? Certo. Então você tinha o pessoal da produção que faziam as máquinas e a gente que trabalhava no laboratório que fazia a programação da máquina. Tá, né? Entendi. Então fazia as primeiras máquinas, os primeiros modelos, né? Porque o sistema de produção era isso, né? Você não tinha computador para testar e bolar e fazer o virtual antes de... Era tudo na raça. Tudo na raça. Né? Você montava o primeiro jogo, o primeiro playfield e... Mas a base veio gringa. As máquinas, na verdade, a grande maioria eram máquinas que já tinham feito sucesso ou que estavam fazendo sucesso lá fora. Porque né? tipo, você pega a Oba Oba, é uma cópia da Playboy. Sim. Então tem algumas máquinas que são cópias de máquinas gringas, e aí vocês adaptavam para nossa realidade. Para nossa realidade. Legal. Né? O pessoal hoje, depois com a internet, conseguiu descobrir que a grande maioria, né, quase 95% das máquinas, tem uma equivalente americana. Sim. Né? Então, a Cavaleiro Negro era a Black Knight, Sim. a Fire Action era a Fire Power, A né? Vegas, né? A Vegas era a Mata-Hari, Mata-Hari. a Gemini era a Flight 2000, Sim. e aí por aí, quase todas elas. E importar naquela época Era impossível. era impossível, né? Porque você tinha a reserva de mercado, e a Taito era uma multinacional de origem japonesa, Taito. Japonesa, Aham. né?
Mas os flippers eram totalmente brasileiros. Foi tudo feito aqui. Cada parafusinho, tá? Para vocês terem uma ideia, a Taito chegou a ter quase 2.000 funcionários. Caraca! Então, era muita gente, né? Além daquele prédio que muita gente passa em frente, e que hoje eu passo em frente, que eu continuo morando ali em frente, né? Eu tinha essa mordomia, né? De você sair almoçar e a hora que tocava o sino lá, você, né? Você saía de casa, opa, estão me chamando, ia para lá, né? Então era um privilégio que pouca gente tinha. Mas você tinha muitos funcionários que moravam ali naquela redondeza. Que legal. Aonde que era? Que bairro? Era em Santo Amaro. Santo Amaro. Ali no Socorro. Ah, que era um bairro muito industrial. Tinha a Brilho Cerâmica. Hoje você tem supermercados grandes lá, o Extra, o Carrefour, o Tenda, né, naquele pedaço. E hoje, onde é a Taito, continua sendo uma empresa. Chama Metaltex, que ela faz componentes eletrônicos também. Ah, que legal. Que na época, em 85, quando a Taito já estava em grandes dificuldades, eles mudaram de prédio. Né? Então, eles foram para Vila Olímpia, ali na Gomes de Carvalho, e o pessoal da Metaltex veio para o prédio. Entendi. Eu cheguei a trabalhar lá na Vila Olímpia durante 3 ou 4 meses. Entendi. Né? Porque quando ela fechou em 85, quando ela saiu daquele prédio, ela, na verdade, ela separou os pedaços. Então, a engenharia, a produção foi por um lado, a marcenaria e metalúrgica foi para outro, ferramentaria, desenho, foi tudo separado. Entendi. E aí, alguns funcionários, vamos dizer, compraram umas partes dela. Nossa. Né? E continuaram fazendo mais alguma coisa. Certo. Né? Então, acabou virando uma terceirização interna. Virou uma terceirização interna. Ah, que legal. Porque como eu tinha 8 anos de empresa, você tinha funcionários que tinham praticamente 12, 15 anos, que estavam lá desde a época de 72, quando ela passou a chamar Taito, e anteriormente, quando ela chamava Orixá, que fazia eletromecânica. Ah, né? Então, essa empresa sofreu uma mutação. Então, ela era uma empresa de um fim. E aí, quando entrou a marca Taito, mas já era japonês. Já era japonês. Já era a galera que era da outra empresa? Não, eram brasileiros fazendo também mais ou menos na raça, né? Ah, tá. Traziam as coisas importadas e montavam aqui também. Entendi. Mas na parte de pinball também? Na parte de pinball e também alguma coisinha de vídeo, que estava começando a surgir alguns vídeos, né? E a Taito naquela época ela produzia uma média mais ou menos de 600 máquinas por mês. Nossa. Eram 300 flippers e 300 vídeos. Caramba. Né? Aquelas, a nossa versão da Pac-Man, a nossa versão da Rally X, que era Stock Car. Ai, que delícia que era Rally X, adorava aquela máquina. A Kong, né? Tá. E todos aqueles modelos de placa, né? A gente desenvolvia a programação para colocar em placas padrão, né? Que como hoje você tem uma Pandora, que é uma placa padrão com um monte de jogos, Sim. Naquela época existiam 2 ou 3 modelos de placa padrão. Entendi. A famosa Space Invaders, Sim. que todo mundo jogou. Quem não jogou, quem estava vivo em 1978, 79, 80, jogou na Space Invaders. Não tem como não ter jogado na Fórmula 1, na Bazooka e na Space Invaders. Né? Que foi uma revolução gigantesca. Né? Depois veio o Pac-Man, depois veio outras coisas. Né? Mas a Space Invaders era uma revolução gigantesca. E assim, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, assim, naquela época não tinha PC, não tinha computador, não. Era tudo feito era um circuito impresso e tinha uma EPROMzinha, né? Sim. Corrija se eu estiver errado. Tem uma EPROM lá que nessa EPROM tá guardado uma quantidade muito grande de informação que devia ser o quê? 64K, nem isso. Hoje o pessoal fala em coisas de giga. Sim. A gente com 64K de memória, você conseguia programar todas as regras da máquina, controlar toda a pontuação e toda a iluminação. Nossa, que então com 64K estava tudo lá. Como é que pode, né? Muito legal. E aí você tinha mais 32K para fazer o som, que era separado. Sim. Né? E fazer aquelas famosas frases da Cavaleiro Negro. Isso, então, é isso que eu queria saber. Porque assim, né? A Cavaleiro Negro, pra mim, é um upgrade das máquinas da Taito. Então, assim, pra mim, na minha opinião, é tipo uma segunda geração. Então, assim, você tem umas máquinas, tem a primeira geração lá que você mesmo tinha falado da Apache,
que eram máquinas mais antigas em relação ao boom da Taito, né? Porque eu considero o boom da Taito quando eles padronizaram a caixa externa, né? Então a Fire Action, a Dracor, a Cosmic, que a caixa era igual, só que só mudava a cor da caixa. Então, putz, você tava a quilômetro de distância, você olhava ali a caixa, ela era amarela, falava, olha uma Cosmic, você não precisava nem olhar a máquina, você já sabia que máquina que era, né? E a Cavaleiro Negro, eu acho que pelo fato dela falar, apesar que a Hawkman falava, a Titã falava, né? Mas assim, a Cavaleiro Negro, pelo fato de falar, pelo fato de ter 2 andares, pelo fato de ter aquele freeze, né? Um segundo flipper lá que você podia dar um freeze, eu acho que ela evoluiu em relação a essa primeira fase de equipamento, né? Sim. Porque, por exemplo, a primeira máquina que fez sucesso, e muita gente daquela época vai lembrar, era a Shock. A Shock dava aqueles trovões. Sim. Né? Era feia, a arte era feia. Que era a cópia da Flash. Da Flash, isso. Né? Então ela dava os trovões. Sim. Né? E o som era bonito. O som da Shock era bonito. Tem um aviãozinho, quando a navezinha, quando você perdia a bolinha pela lateral. Sim. Né? Então, essas primeiras fases, que foi a Apache, depois saiu a Futebol, saiu a Shock, saiu a Oba-Oba, e a Dracor e a Meteor. Essas daí foram, vamos dizer assim, a primeira fase de máquina. Tá bom. Né? Elas ainda tinham memórias mais antigas ainda. Caraca. Tá? Era 32K você fazia. A Shock, a Futebol, a Apache eram com 32K de memória. Era lentinho. Né? A luz piscava devagar. Né? Você não conseguia fazer muita coisa. Tá? E não tinha LED, viu, Fio? Não tinha LED, não. Era lâmpada. Era microlâmpada. Era a lâmpada incandescente, que continua funcionando nas máquinas aí hoje. E não pode trocar, porque não funciona. Não funciona? Não funciona. Caramba. A não ser que nas placas originais você não pode pôr LED. Tá. Agora estão fazendo placas mais modernas e tal, então ela aceita o LED. Tá? Mas as placas originais, elas não aceitam LED. Porque o que acontece? Ela fica dando ela fica piscando fraquinho. Então quando a luz está apagada, ela fica dando um retornozinho. Ok. Porque o sistema é tudo matriz. Né? É um negócio muito, muito bem feito, né? Porque se você for comparar, em 1980, quando elas foram feitas, tá? Era a tecnologia de ponta que tinha, que batia qualquer computador. Né? Você não tinha os Windows nem nada moderno naquela época. Né? E nem o DOS existia. Nem o DOS tinha naquela época. Nem DOS tinha. A programação era Assembler. Que era direto no 8080. Sim. Né? Algumas pessoas devem conhecer, devem ter ouvido falar desse cara aí. Eu vou falar assim, Assembler é o pai, é o avô, ou talvez o bisavô de qualquer tipo de programação que você pode encontrar. Então assim, é o mais baixo nível de programação que a gente pode encontrar, se assemelhando muito à linguagem de máquina. Então, para você desenvolver em Assembler, eu mexi muito pouco em Assembler. E assim, é bem complexo porque não tem um comando, o comando não é escancarado. Então você fala assim, é um comando de say, um comando de get. Não, você tem outros tipos de comando que agora eu não vou lembrar, mas que se assemelhava muito à linguagem de máquina, né, o binário da máquina. E, cara, eu acho muito incrível isso, né? Porque é uma tecnologia que que se manteve durante muito tempo, né? Ficou quanto tempo até a última? Qual foi a última máquina a ser produzida? A última máquina a ser produzida foi a Space Shuttle, aquela que tem uma Columbia, que tem uma navezinha. Sei que tem bem no meio, assim. Tem uma navezinha, tem Space Shuttle no meio. Porque naquela época, quando eles mudaram para Vila Olímpia, o espaço lá era muito restrito. Então o que ela passou a fazer? Ela vendia o playfield montadinho, com o rack e com o vidro, e dava as especificações como é que você tinha que montar. Tá? Porque de playfield para playfield você tem uma inclinação de máquina diferente. Tá? Você pega, por exemplo, uma Zarza, que tem aquele tubo no meio, certo. O playfield tem que estar mais para baixo. Tá? Você pega uma Rally, ela tem que estar mais inclinada, senão a bolinha não desce legal. Entendi. Então, aí
eu já vou... Polêmica, hein? Polêmica. Todo mundo reclama. Fala assim, olha, tem um monte de ímãs em volta da máquina que faz com que a bolinha seja puxada para lá e para cá e induz a bolinha a ir pro ralo. Isso é verdade? Não. Não existe. Não tem absolutamente nada que controle a bolinha. É apenas a habilidade do jogador, tá? Agora, o que acontece? Você tem regulagens que você consegue fazer. Então, você pode deixar o flipper, por exemplo, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, Ok. com uma inclinação maior ou menor, tá? As laterais, por exemplo, você pode colocar um postezinho ali para a saída da bola ficar menor, tá? Ok. Agora, é claro, você tem algumas regulagens de rampa que você mira a rampa, quando a bolinha vem descendo, ela vai descer no meio. Vai descer no meio. Tá? Isso aí é regulagem que você faz de rampa, tá? Que a gente fazia quando você estava na rua. Então, por exemplo, as Titus, além da programação que você tinha, ela tinha uma programação que a maioria das pessoas não conhecia, que ela te dava quanto tempo a máquina está jogando. Tá? Eu sei que essa máquina joga 1 minuto e meio por partida. Tá. Eu sei que essa máquina joga 300 fichas no dia. Eu sei que a máquina joga tal. Então ela tem toda a Ela estatística. Ela tem um log com 32K, com 64K Tá? Que tinha todas essas opções, tá? Quantas fichas ela jogava, o tempo médio de cada ficha, quantas bolas extras o cara ganhava. E qual que era a saída disso? Era relatório? Era um... Não, você simplesmente apertava um botãozinho ali, que a grande maioria nem conhece, tá? Tá. Como é que funciona. Por isso que ela tem o rack tinha uma pilha e hoje tem uma bateria, tá? Que ela alimenta as RAMs e naquelas RAMs ficavam Fica todas as gravado. informações gravadas, Tá. tá? Então o que acontecia? O pessoal lá da Taito, quando eles iam recolher as fichas, quando ele tirava a caixa de ficha, tinha um botãozinho atrás, que o pessoal já deve ter visto nos botões. Para que serve esse botão? Hoje, para quem não usa a caixa de ficha na máquina, passou a ser um botãozinho decorativo. Tá. Mas na verdade o que acontecia? Quando você tirava a caixa de ficha, ela automaticamente entrava em diagnóstico. Legal. Tá? E o cara que estava recolhendo, ele já tinha uma folha, e aí ele anotava lá, ó, tal. E aí aparecia no backglass. Aparecia no rack, né? A gente chama de rack, placar, Tá. os 4 placares. Tá. E aí você tinha todas as informações. Então eles mandavam para a gente, para o laboratório, para o pessoal de estatística, e eles faziam a estatística de cada máquina. Então o pessoal recebia uma ficha e falava, ó, você tem que ir em tal máquina, e dificultar ela. Tá? Esse dificultar o que poderia ser? Você tem regulagem de pontos, por exemplo. A máquina ia de 300 mil até 900 mil. Também nas chavinhas laterais. Tá. Então, porra, o cara tá ganhando muito crédito por fazer ponto. Puta, os caras estão fazendo 500 mil fácil. Mete 700, mete 900. Ok. Tá? O cara tá pegando bola extra direto. Inclina ali a rampinha para a hora que ela vier, pau direto. Cai no meio. Entendi. Né? Dificulta a rampinha ou deixa o flipper mais E fraco. ele tinha essa... Você tinha essa opção. Essa opção. Entendi. Né? Mas com rampinha, com ajuste de rampa, com ajuste de postinho. Esse Caramba. negócio de ter imã. A única que tinha imã realmente era Cavaleiro Negro. Que queimava pra caramba e deixava tudo doido. Entendi. Né? Por quê? Porque era uma bobina e às vezes o cara ficava apertando lá e ela passava do tempo e fritava tudo. Tá. Né? Mas não tinha bolinha, não tinha imã, não tem nada. Ela tinha bolinhas, ela tinha uma bolinha na lateral e uma na porta. Se o cara batesse, ele dava tilt geral. E se ele tentasse levantar a máquina, também tinha um tilt geral. Além do pêndulo, né? Que o pêndulo também você pode ajustar ele. Então você pode deixar ele sensívelzinho de... Se assoprou, ela dá tilt. Tá. Né? Ou você pode deixar que o cara arrasta a máquina e ela não dá. Então também essa é uma regulagem para você deixar a máquina mais sensível ou não. Muito legal. Muito legal. E assim, a tiragem de cada equipamento? Ele era padronizado ou tinha máquinas que tinham mais tiragem, tinha máquinas que tinham menos tiragem? Que nem eu te falei, a média eram 300 máquinas por mês. Então você pega na época da Hawkman, da Vortex, da Cosmic, que foram máquinas que fizeram sucesso. Tá. Porque o que a Tati fazia? Ela locava nas lojas próprias, né, que ela tinha
milhão de lojas aí, Consolação, Paulista, São João, Ipiranga e vai por aí afora, tá espalhada num monte de coisa, que eram as Playtimes, Tem. né? Você tinha em lojas de clientes. Então o cara ia lá, eu quero comprar uma máquina. O cara comprava à vista, parcelado, sei lá, negociava, por isso que você tinha máquina espalhada Entendi. em todo o Brasil. Tá. E ela tinha as filiais em todas as capitais. Então tinha Recife, tinha Bahia, tinha um monte de lugar. Rio de Janeiro tinha um monte de lojas. Tá. Então ela tinha lojas em todas as cidades principais. Né? Tá. Interior de São Paulo, loja para tudo quanto é lado. E tinha o pessoal que vinha e comprava máquina. Então tinha máquina que fazia bastante sucesso. Né? A Surishot, por exemplo, ela entrou em produção, saiu, depois voltou de novo. Né? Tanto que por isso que você tem Surishots com caixa bege e Surishot com caixa vermelha. Porque uma época saiu aquele bege com marrom, e depois saiu uma época com o vermelho com preto. Lá no Old é vermelha, né? No Old é. Então assim, o que é o Old School, né? O Old School é ali aqui pertinho da gente, no Cambuci ali, né? Cambuci. E é um clube, é fantástico, é maravilhoso, tem mais de 30 equipamentos, tem acho que umas 10, 12 Taito lá, tem máquinas mais modernas, tem uma memorabilia muito legal. Aliás, eu tinha falado pro Kobe vir aqui e até agora ele não me deu resposta, então, Kobe, queremos você aqui, hein? E, cara, e lá é muito legal. Então, assim, se você não conhece o que é uma máquina de pinball, eu recomendo muito você entrar lá no oldschool.com.br e descobrir o que é, porque, é muito legal, é muito 10 lá. E tem outros clubes de pinball, né? Então, é o que a gente tinha conversado num dos nossos episódios, que aí vocês podem até encontrar aí no Pitomba TV, que é que a gente falou com o nosso amigo Admir, que é o DJ Admir, que toca lá no Old School também, sobre os clubes de pinball. Porque hoje em dia, antigamente, em qualquer boteco tinha uma máquina lá. Tinha uma máquina de pinball, tinha uma máquina de arcade. Você ia lá, jogava uma fichinha e beleza. Aí tinha as Playtimes, que nem o Spina falou, que era um lugar gigante, cheio de máquina. Como é o fliperama lá no shopping, né? Se você for lá no shopping, você vai encontrar alguns equipamentos lá, mas são equipamentos mais modernos. Esses mais vintage você não vai encontrar por aí. E nesses lugares que são os pinball clubes, lá tem as máquinas que são de colecionadores, máquinas que são de pessoas que compram uma máquina, não tem condição de deixar elas em casa ou em algum lugar específico e disponibilizam a máquina lá nesses pinball clubes, né? Então eu recomendo muito conhecer, porque, é muito legal, E o Figura aqui, ele conserta esse negócio. Então, assim, ele, como falou, com um clipes de papel e uma lixa de unha, resolve a máquina inteira, não é verdade? É isso aí. Então, aí terminando aquela história. Então, a Tati ia produzindo, conforme a venda da máquina, o pessoal fazia de 300 máquinas até 900. Teve máquina como a Surishot que saiu de produção, depois voltou, porque foi muito procurada, jogava bastante. Tá. Né? E foi por aí, até 85. Né? Aí o que aconteceu em 85? Com as crises que a gente tinha no país com dificuldade, né? E aí um pouco depois começaram a surgir, depois que foi liberado a reserva de mercado nos anos 90, começaram a chegar outros modelos de máquinas mais modernas, né? Então a Taito também não tinha muito o que fazer. Começou aquela concorrência de videogame, os videogames mais elaborados, mais... E mas a Taito tinha uma concorrente. Teve a LTD, teve a Diverama e tinha a Rovamet. Né? Mas o que era? Naquela época, qual que foi a ideia dos caras? Nós não queremos concorrência. Então eles foram lá e compraram as três empresas. Tá? Porque eu lembro que a LTD tinha a Cowboy 8-Ball, né? Que era a cópia da Surishot. Mas o som dela era muito mais gostoso, né? O som dela era estéreo, parecia um som mais... A Surishot foi uma das máquinas que deu uma dor de cabeça gigantesca pra gente. Sério? Pra gente como técnico. Tá. Pra você ter uma ideia, naquela época lá,
a gente tinha 300 máquinas na produção prontas Tá. e a placa de som não funcionava. Caramba. Porque eles trouxeram uma outra placa de som e eles tinham feito um acordo com a Texas e produzir uma placa de som moderna. E eu não sei o que aconteceu na parte administrativa, eles simplesmente cancelaram o contrato. Tá? Então o que aconteceu? Aquela placa, aquele sistema que eles estavam desenvolvendo, né, que a gente chegou a chamar de sistema 3, que ia substituir aquele rack por uma placa só, tá? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Foi tudo para trás. Putz. Então o que aconteceu? As máquinas estavam lá, aí os caras falaram, ó, vão ter que fazer 300 máquinas de novo, com o rack antigo e placa de som antiga. Placa de som antiga. E aí o negócio não funcionou. Não deu para encaixar. Deus. Né? E aí nós ficamos, o pessoal do laboratório da engenharia e o pessoal da produção, nós trabalhamos 4 finais de semana, tipo sábado e domingo, 24 horas. Era plantão, tipo assim, a diretoria falou, ó, ou vocês, enquanto vocês não liberarem essas 300 placas de som, ninguém vai ter folga. Nossa. Foi um negócio bem radical, né? Por isso que você pega, por exemplo, as placas de som da Surishot, as originais, tem 5, 6 modelos diferentes. Tá. Né? O cara colocar, nós chegamos a colocar diodo de germânio numa placa, virado não sei como, junto com não sei o que, com um tripotezinho. Meu, tinha que fazer a placa funcionar e sair o som daqueles negocinhos lá que parecia uma, sei lá como é que chamava aquele instrumento lá que os caras tocavam lá, Tá. aquele sonzinho que era diferente. Meu, se vira e toca. Se daqui a um mês ela parar, não interessa, mas as máquinas já foram embora. Já foram embora. Azar de quem comprar, problema de quem comprou e tá na loja, Ah. deixa ficar sem som. Né? Então você vê que tem placas aí que funcionam um pouco, daqui a pouco ela some o som, você desliga e liga na volta de novo. Né? Então isso aí foi encrenca. Né? Uma outra história, por exemplo, né, que eu já contei numa outra entrevista, né? A Dracor. Quem montou o primeiro playfield da Dracor fui eu. Se tem coisas boas ou coisas ruins, né? Eles chegavam lá com a tábua, te davam, isso aqui é o desenho da tábua. Você passa a fiação, você monta a parte de baixo, Caramba. como você quiser. Te vira. Te vira, né? Eu tinha o quê? Mas você que criou aquele eletroímã na cobra, que quando a bola vai na cobra ela fica presa. Então, você tinha algumas coisas que estavam lá definidas. Tá. Então você já tinha os bunks, você já tinha o ímã que estava ali, que sabia que o ímã tinha que estar lá, tá? Os caras já tinham definido que ia ser um ímã. O que você faz é passar a fiação por baixo. Então você vai definir a programação das lâmpadas, a programação da fiação, quem é que vai levantar aquela bandeirinha, que hora que vai acionar o ímã. Então tudo aquilo você tinha que montar. A regra do jogo. A regra do jogo estava ali. Então você montava uma, testava, ela ia para o teste, o pessoal jogava. Ó, legal, funcionou, é isso, a programação foi feita, deu tudo certo. Tá. Legal. Você desmonta ela toda e fala, ó, chega para a produção e fala, eu quero 300 peças igualzinha essa daqui. E o cara te montava um chicote e vinha pronto para a linha de produção fazer as máquinas. Era assim que funcionava. Não, e o pior é que assim, eu fico imaginando, hoje em dia, você tá com um projeto aqui, você vai lá, pega o celular, tira uma foto, você gravou isso digitalmente, então para você replicar isso depois fica muito mais fácil. Agora, se você monta todo um esquema, e aí aí você fala, desmonta tudo, cara, você precisa ter uma documentação, né, papel, você precisa ter, vocês sabem o que é papel, né? Papel. Vocês tem que ter uma documentação bem rígida, bem elaborada, para você poder repetir aquilo depois, né? Tinha. É muito legal, cara, você é doido. E tudo aquilo, tá? Para você ter uma ideia, era como você falou, você tinha algumas empresas que eram concorrentes durante um determinado tempo, né? A Rovamet, a LTD. Então tudo aquilo era extremamente confidencial, tá? A gente assinava um termo quando você entrava lá, e a hora que você chegava às 6 horas da tarde, você tinha que devolver os esquemas, né? Os esquemas originais de todas as placas e os esquemas originais das máquinas. Tá? Por quê? Porque você poderia simplesmente sair com daquele ali e vender a fiação da Surishot para o concorrente que está fazendo a Itibol, que é igual. O cara ia ficar feliz pra caramba. Né? Meio caminho andado. Tudo ali mastigadinho, ele já ia copiar igual. Meio caminho andado, sensacional. Ia ser fácil, né? Então, quer dizer, era tudo extremamente confidencial. Entendi. Né? Então, você
você não podia fornecer informação para nada, porque o cara poderia copiar aquilo ali, né? Tá. Então, E aí, máquinas que eram 100% originais da Taito. olha, pelo Porque assim, pessoal... como a gente acabou de falar, né? A Playboy, a Oba Oba, a Flight com A Vortex. A Vortex. A Vortex, por exemplo, o jogo, o desenho do Playfield chamava Blackout. Mas era um jogo preto e era colorido, e o Playfield não tem nada a ver com a nossa. Tá. A nossa foi feito pelo pessoal da serigrafia, pelo pessoal do desenho, era criado por nós. O pessoal montava a ideia, né? Às vezes copiando de uma outra máquina, de uma outra ideia. A Centaur também tem uma. Então, tem uma clone que é mistura colorido, não tem? De máquina. Então, às vezes você pegava o desenho de um, encaixava no Playfield do outro, montava outra que história. era o cabo do jogo, né? E agora a programação era totalmente feita por nós. Tá. Né? Tanto que teve uma época que quando as máquinas começavam a falar, você pega a Titan e a Hawkman, o pessoal foi fazer enquete dentro da empresa. Dá uma frase aí que você quer que a máquina fale. E aí o pessoal foi procura de um tudo desafio. Por isso que a máquina fala obrigado, vamos nessa, divirta-se. Muito bom. Eu sou um cavaleiro negro à procura de um desafio. Né? Você é muito bom. Poxa, como você joga bem. Então, quer dizer, foram frases que os funcionários foram criando. Entendi. E aí foi embutido, né? Então, na época da Hawk e da Cavaleiro, que são mais ou menos próximas, né? Elas tinham um monte de falas, Entendi. né? E outro dia eu estava assistindo dessas coisas, e o cara falou, não, que a voz era do dono da Taito. Isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira absurda. Tá? O cara que falou, sinto muito, mas... Acho que tá no livro isso, não tá? Tá no livro da Taito, não é? Também. Isso aí não é verdade. Tá? Porque esse integrado, tá? O SC01, se vocês procurarem aí, tá? Tem uma documentação, ele chama Votrax, é um integrado de voz que foi utilizado lá em 1980, tá? Ele usa fonemas, que é um sintetizador, é um fonema, então você tinha que juntar as sílabas. Ele não era um integrado que você juntava as letras, você juntava os fonemas. Então se você colocasse lá para ele falar A, ele ia falar AI, porque ele fala, os fonemas eram ingleses, né, americano. Então ele não tinha como conseguir fazer. Então você tinha que achar o obrigado que ela falava, né, com aquele sotaque, não é porque foi gravado com a voz do ABBA, como disseram aí, tá? Eram os fonemas americanos, né, que já tinham máquinas americanas que já estavam começando a falar também. Que legal. Então a gente portou a ideia, colocou um sisteminha bem simples e começou a fazer as gravações. Mas a programação daqui, tanto sem puxar a sardinha para o nosso lado, mas as regras do jogo das Taito eram muito melhores do que as regras a Hawkman era muito melhor, a Vortex era muito melhor, a própria Cavaleiro Negro, a Fire Action, né? O jogo da nossa era muito mais legal do que as americanas, né? E um dos problemas, por exemplo, da Cavaleiro Negro, o que aconteceu? O brasileiro estava acostumado a jogar máquina com 5 bolas. Sim. Quando a Cavaleiro Negro veio e botaram 3, ninguém jogou. A máquina ficou encostada lá. O que aconteceu? Não, 3 bolas brasileiro não joga. Né? Já, o pessoal já boicotava assim na boa. Né? E aí foi colocado 5. Tudo bem. Só que quando colocou 5 bolas, o que aconteceu? Os caras aprenderam rapidinho as regras do jogo. O cara colocava uma ficha e ganhava 50. Ele não saía da máquina. Então a máquina ficou inviável. Aí você tinha 2 opções. Ou você recolhia todas as máquinas, ou você mudava a regra. O que nós fizemos? Mudou a regra. Mudou a regra. Ela passou a ter uma bolinha só. Então o cara fala, pô, tem... Não, a original, quando ela saiu, era um multibol. Sim. Depois, ela foi tirada. Depois, todas. Né? A não ser que o cara tivesse uma Cavaleiro Negro lá no meio da Amazônia, aí ele não trouxe para alterar. Então ficou lá. Entendi. Tá? Mas a original Taito, todas as que estavam, todas as que nós botamos a mão, né? Tanto que você tinha a versão, a etiquetinha da memória era diferente, né? Então a gente já tinha uma versão diferente que não tinha multibol.
Pro Tá. cara não ficar o dia inteiro jogando na máquina. Não ficar jogando ainda. Então, e agora me fala uma coisa. Você, além de técnico, de criador, você é jogador também. Sim. Qual a máquina que você. A máquina que você mais gosta, da Taito, tá? A máquina que você mais gosta e a máquina que você menos gosta. Olha, a que eu mais gosto é a Rally, tá? Porque eu gosto muito da parte de esportes, de corrida, então a Rally eu acho que tem um som muito legal, tá? Ela é bem parecida com o estilo da Shock também, né? Então eu acho que a Rally para mim é um jogo legal, tá? Uma das máquinas que fez pouco sucesso, né? Não, eu tô falando de você. Né? Você vai assim, não, não vou jogar, não. Ah, tem 3 máquinas, qual que é a que eu não jogaria, por exemplo. Exato. A Lady Luke, que depois tentaram mudar o nome para Vegas, Sim. elas não conseguiram acertar uma programação que fosse legal, porque tinha esse tipo de problema. A gente fazia programação, mas às vezes o pessoal na rua não gostava, Tá. né? Ou o desenho da máquina, ou sei lá, né? Você tem algumas máquinas, por exemplo, que foram feitas pouquíssimas. Agora que tem umas 3 ou 4 que o pessoal restaurou, que não saiu. A Lunelli é uma máquina que foram feitas. O que acontecia? Você fazia 10 máquinas, botava na Paulista, na São João, e testava, e via o que o pessoal estava achando. E os jogadores falavam, pô, esse negócio aqui não tá legal. Então a gente ia mudando legal. as versões. Tinha um Então feedback. você tem uma máquina, você tem 5 versões diferentes. Tá? A Shark, por exemplo, dava um monte de problemas de catraca e tal. A gente foi mudando as programações. Shark era uma máquina que eu não gostava muito de jogar. Também é uma máquina que eu não vejo muita graça. Eu acho que o playfield dele é muito aberto. Né? E aí não é uma máquina também que Agora uma máquina... Mas tem gente que adora. Uma máquina que assim, me dá raiva, mas eu gosto de jogar é a Cosmic. Me dá, porque eu não sei, parece que o playfield dela é mais baixo e ela é muito mais rápida. Mas eu gosto muito do design dela, daquela voltinha que a bola faz assim. Nossa, eu acho muito legal, eu acho muito bonita aquela máquina. Então, ela foi copiada da Galaxy. Galaxy. Né? Tinha uma Galaxy tinha lá. uma Galaxy lá no outro school durante um tempo. E aí quem jogava lá falava, nossa, essa programação é muito esquisita. Eu falei, realmente é. A da Taito é muito mais legal. Né? E o que acontece? A Cosmic era diferente porque ela não tinha aqueles kickers embaixo, os rebatedores embaixo. Né? Então ela tem um formato diferente. E muita gente gosta e muita gente não gosta. Né? Por ela ter só aquelas saídas lateraisinhas lá. Sim. Né? Que é diferente de quase 90% das máquinas que tem os 2 kickers do lado do flipper. Entendi. Né? Mas ela foi baseada, você pega a Galaxy como era igualzinho. Muito legal. Legal demais. A gente seguia essa ideia. E as máquinas novas, você mexe também? Então, quando a Taito fechou em 85, o que aconteceu com a turma que estava lá? Tá? A gente eram mais ou menos naquela época uns 25 técnicos, mais ou menos. Tá? Teve mais ou menos uns 10, 15 que montaram laboratórios independentes. Tá? Porque você... Tinha uma demanda, né? As máquinas estavam funcionando até os anos 90 e pouco. Sim. Né? Até 91, 92. As máquinas estavam funcionando e não tinha quem consertasse. Tá? Então, foi montado... A gente se juntava mesmo na raça, né? 2 ou 3, vamos montar um laboratório? Vamos. Juntava eu mesmo trabalhei 4 ou 5 anos na garagem da minha mãe. Como muitos amigos tinham, montavam na garagem da mãe, porque você não tinha grana, você saiu de lá com funcionário, né? Você não tinha guardado a grana, a grande maioria não tinha grana guardada, e você ia montando e iam fazendo as coisas. Né? Então, eu trabalhei durante muito tempo consertando as placas. Né? Eu fui trabalhar na Diverama, né? Naquela época em 87 até 89. Por quê? Quando a Taito fechou, ela ainda tinha dívidas com a Diverama. O que eles fizeram? Eles deram 300 máquinas para a Diverama. E os caras, ninguém conhecia aquelas máquinas. Os caras estavam acostumados com a Diverama. Né? Entendi. Então, eu fui trabalhar lá, trabalhei mais de 2 anos lá. Para fazer ensinando os caras a como é que era as Taito, como é que era a manutenção, consertando a parte eletrônica das máquinas, né? Até que depois o pessoal se tocou. Depois eles entraram no Neo Geo, foi por aí. Né? Eu fui trabalhar numa outra empresa que era do Roberto Salles, que era um dos clientes
fortes, né? Da Taita naquela época, Ok. né? Também trabalhei um tempo lá e depois montei um independente, Tá. né? Até 90, quer dizer, até 2000 e... Deixa eu lembrar aqui, até 2004, né? Ah. Porque teve épocas, quando começaram a chegar as importadas, né? Em 90, 92, como o Exterminador, que é uma máquina que fez sucesso, Ok. né? As Indiana Jones, Tá. as máquinas eram muito mais bonitas, tinham muito mais rampa, tinha mais Uhum. coisa, Tinha o era muito mais DMD, rápida, que era diferente. Né? Tem outra coisa. Então o que aconteceu? As Taito foram ficando para escanteio, Entendi. né? E aí o você pessoal foi se foi adaptando, largando. você foi se adaptando a essa realidade. Fui me adaptando. Para você ter uma ideia, uma época eu fui consertar uma dessas máquinas dentro da loja do shopping do Morumbi. Tá. Peguei um osciloscópio, botei em cima do vidro da máquina e fui consertar a máquina. Por quê? Porque a Taito, você tem um simulador, vamos dizer assim, vamos chamar de simulador. Tá bom. Tá? Porque a Taito tinha os simuladores lá para a gente consertar. E eu tenho um. Eu Tá. tenho um simulador. Tá? Então eu consigo simular tudo que a máquina faz. Eu com os botãozinhos lá consigo testar bobina, lâmpada, pontos e tudo. Tá. Tá? Só que as importadas não tinha. Não tinha. Né? Eu cheguei a fazer curso na Williams e cheguei a fazer curso na Bally, Tá. tá? Para trabalhar, porque a Taito chegou a ter máquinas da Williams, né? O pessoal deve lembrar da Bucky Rogers, da James Bond, da Vulcano. Tem mais duas aí que eu já não lembro o nome, Tá. tá? Então, a gente tinha contato com a Williams. E a Williams a gente chegou a fazer curso na Williams para saber a trabalhar com as máquinas, né? E aí a gente vai se virando, né? Então eu fiquei um tempo trabalhando com, mas a coisa era mais reduzida, né? Você já não tinha tanta coisa e você não tinha tanta peça, né? Porque o pessoal trazia as máquinas, é como os carros importados, o cara Sim. trazia o carro, mas não trazia o para-choque, não trazia o para-lama, não trazia, né? Que é o que acontece com os carros elétricos hoje, né? Você vai comprar um carro elétrico, isso aí deu um problema numa peça, você fica 4, 5 meses porque eles não tinham essa programação de ter que trazer essa peça e tudo mais, né? Então deve ser a mesma. Era essa problemática. É. E nos anos 90 até 2000, né, você não tinha a internet para você conseguir encontrar a pessoa. Você tinha uma páginas amarelas, né, que era um negócio muito bacana, né, que você ia lá procurar páginas amarelas para encontrar. Uhum. Então, quer dizer, o cara ia fabricar alguma coisa, não tinha mercado para o cara vender uma bobina, vender uma peça, não tinha uma impressora 3D como hoje para fazer alguma coisa. Sim. Né? Então, quer dizer, as máquinas que valiam 10 mil reais passaram a não valer nada. Né? Eu tinha máquina lá que o cara, eu estou te dando 10 máquinas, onde eu vou por isso? Faz fogueira. É. Né? Porque você não tinha onde armazenar e onde guardar. Tá. Porque daí você falou, você vai em um depósito, o cara tinha máquina empilhada lá. Máquina empilhada. Né? E a gente chegou a botar fogo, fazer uma fogueira dentro da Taito. Meu Com o Deus. playfield da Surishot, com o playfield da Cavaleiro nele. Fazer fogueira de você fazer uma pilha assim de madeira, jogar álcool e tacar fogo. Caraca. Né? O pessoal não imagina, mas foi feito isso. Tá? Nossa. Mas você ia fazer o que com aquilo? É. A Taito também ia desmontar e recuperar capa de núcleo, bobina. Meu, taca fogo. Não tinha utilidade. Entendi. Então, nos anos 90 até 2000, aquilo virou um desastre total. Era só entulho. Muita gente vendeu coisa por quilo. Né? Você tinha algumas pessoas que vendiam a sucata, a parte mecânica da máquina, por quilo. E hoje é vintage, né? Você tem um negócio desse e vale uma grana. Né? Hoje a coisa mudou. Depois dos anos 2000, quando a internet começou a aproximar as pessoas, e aí foram montados vários clubes. Clube de São Paulo, Clube do Rio de Janeiro, tem o pessoal em Joinville, tem o pessoal em Caruaru, né? Aqui em São Paulo você tem clube lá de Mauá, né? O Racers, que também Sim. o pessoal conhece bastante, né? O Frajola. E tem outras coisas. Hoje, por exemplo, a gente está desenvolvendo campeonatos, né? Foi feito campeonato em 2025, foi feito campeonato em 2026, agora que está terminando. Tá. Né? E sempre a gente foi mantendo. Né? Entendi. Então os clubes se juntaram e foram fazendo as coisas. E aí, hoje, a coisa voltou. A coisa voltou a... Voltou. E as máquinas passaram a ser valorizadas. Entendi. Né? Porque o pessoal está restaurando. Então você tem um pessoal que pega um pé que está todo descascado, o cara vai lá, faz uma pintura eletrostática, recupera.
né? Você pega um rack, faz uma coisa nova. Restauração. Aí agora virou restauração, né? Restauração. Não é mais manutenção, é restauração. Né? Um dos caras que hoje já não está mais vivo, né? Que era o Armando, né? Era um cara super gente fina e foi o cara que criou essa ideia da restauração. Tá. Ele era um restaurador de móveis, de relíquias, de tudo. E aí ele conheceu o fliperama, gostou da coisa e começou a restaurar. Então foi ele que começou o processo de, pô, vamos tentar usar um verniz diferente, vamos tentar fazer uma pintura diferente, vamos recuperar vidro, vamos recuperar... E foi indo assim. E aí começou a ir atrás das pessoas. Né? Como ele já tinha aquela gama de coisas que ele conhecia, já tinha restauradores que faziam outros trabalhos, ele começou a restaurar as máquinas da Taito. Entendi. Né? E aí começou a achar um outro público. Né? O pessoal, pô, eu queria ter uma máquina em casa. Ah, eu jogava na Cavaleiro Negro, então eu queria ter uma Cavaleiro Negro em casa. Nostalgia. Ah, eu jogava na Titã, eu quero ter uma Titã em casa, quero ter uma Surishot em casa. E hoje é o público que eu atendo. Continuo atendendo, né? Quase que diariamente. Aliás, né? eu queria uma Charlie Angels. Eu vou deixar aqui bem gravado que meu sonho é ter uma Charlie Angels, tá? E as máquinas novas, essas que tem, tipo, a Rush, as máquinas mais novas da Williams que estão bombando aí, você dá manutenção nelas também? Tem. Você tem as máquinas da Stern, né? A maior fornecedora de máquinas é a Stern, né? Essa semana aí, a que chegou aqui, por exemplo, as últimas da Stern foi a King Kong, foi a Godzilla, Sim. Né? Foram os últimos modelos que vieram. Deadpool, né? Você tem outras empresas que fizeram a Elton John, né? A Mágico de Oz, que tem lá no Old School que você vai jogar. Aquela máquina é linda demais. Né? Nossa. A Harry Potter, que eu não vi ainda, mas tem algumas espalhadas aqui em algum lugar. Né? Então tem as máquinas modernas também. Então é o que a gente tinha conversado, a gente estava conversando fora do ar exatamente sobre isso. Não existe uma biblioteca, uma Wikipedia ou alguma coisa desse tipo que mostre aonde estão cada equipamento, né? Porque ia ser muito legal, porque um amante de pinball entrar num banco de dados desse e falar assim, eu gostaria de jogar uma Surishot. Aonde tem? Tem lá no Old School, tem lá não sei aonde, tem lá não sei aonde. Mas eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas. Em Minas tem tal lugar, tem no Espírito Santo, tem lá. Isso aí ia ser muito legal, porque não é só um divertimento, não é só, é memória, são relíquias, né? São máquinas, são equipamentos relíquias. É a mesma coisa ter aquelas máquinas de música, uma jukebox, né? Você tem uma jukebox com discos originais lá, você fala, nossa, que legal. Por quê? Porque é nostálgico, é uma coisa original. Isso eu acho muito, muito diferente e tem um valor, né? Tem um valor agregado nisso, né? O que acontece é que eu e mais algumas pessoas naquela época dos clubes, a gente tentou até bolar alguma coisa desse tipo. Tentar criar alguma coisa assim. A resistência que a gente encontrou foi o seguinte: tinham pessoas que não queriam fornecer a informação. Eu não quero saber, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho a máquina X ou a máquina Y. Que o cara pode ficar, me ligar para querer comprar, sabe? Você correu o risco de repente o cara querer te assaltar, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma mentalidade diferente. É diferente. Do que tem nos Estados Unidos, que o cara tem o prazer de falar, eu tenho essas 3, 4 máquinas na minha coleção. Tem colecionadores que ficam lá, eu posso ser assediado tanto por pessoas mal intencionadas, porque elas vão querer. Entendi. Eu tô num grupo no Facebook de máquinas antigas, mas nos Estados Unidos. Tem cara vendendo máquina, assim, eletromecânica, $1.800. E as máquinas, assim, lindas, estão, assim, bem, aparentemente, né? Bem conservadas e tal. Mas os caras estão no Arizona, estão no Texas, estão... tem um monte de lugar, Massachusetts. Os caras estão em vários lugares e você vai ver as máquinas. Tem máquina, assim, que você nunca viu na vida. Tem motivos, assim, né? De máquinas incríveis, muito legais.
E tem esse grupo lá, se vocês procurarem lá no Facebook, vocês vão encontrar esse tipo de coisa. Olha, nosso tempo tá chegando ao fim. Minha mãe tá me chamando lá em casa para eu tomar meu todinho. E aí eu quero te agradecer demais. Olha, foi uma conversa muito legal. Quero te agradecer demais. Vai ser... gostaria muito que você voltasse com outras histórias. Se você conhece outras pessoas que também gostam de pinball e queiram vir aqui falar, só deixa aqui, deixa nos comentários aqui embaixo o seu contato, ou entre em contato com o pitombatv.com.br e vem falar das suas experiências, vem falar dos seus equipamentos. Você tem uma máquina lá que está guardada, que está restaurada, que está quebrada, enfim, não importa. A gente está aqui para ouvir as suas histórias, né? Então, eu quero agradecer demais. Acho que foi uma baita de uma conversa legal. Deixe seus contatos para as pessoas que estão aqui assistindo. Deixe seus contatos para se você quiser ser encontrado, né? Com certeza. Como eu disse, eu continuo arrumando as máquinas, Eu dou preferência a arrumar as Taito, tá, né? Porque a gente sempre tem peças da Taito e conserta a Taito e tem mais habilidades mais práticas para deixar as Taito funcionando. Já consegui restaurar bastante máquinas. Tem muitos amigos que ajudam, né? Máquinas que estão com cupim, a gente faz caixote novo, faz pintura nova, deixa a máquina zerinho, independente ela tá estragada, a gente bota ela para funcionar. De vez em quando eu tenho o Facebook também lá, aí fala, isso aqui nós recuperamos, então fala aqui de novo. Então fala aí os seus contatos. O pessoal pode procurar no Facebook, tá como eu até bom, não tem problema. Não, relaxa, eu vou deixar aqui embaixo, aqui embaixo vai aparecer os contatos do Spina, telefone e tal. Isso, pode entrar em contato que a gente vai lá dar uma olhadinha na máquina, tá? Não são preços absurdos. Você consegue máquina também para comprar? Consigo. A gente tem vários grupos aí que o pessoal compra máquina, vende máquina de tudo quanto é tipo, tanto as antigas, eletromecânicas, Taito, moderna. Então aí, são vários grupos. Olha, você é um tiozinho que nem eu que quer ter uma máquina de fliperama igual eu, então procura esse rapaz aqui que ele vai desenrolar para você o que você quiser, tá certo? Então é isso aí, gente, um beijo, fiquem com Deus e aguardem os próximos episódios do Super Fantástico Podcast aqui no Pitomba TV, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.